nós fazer uma prece para se organizar, depois a Rosa falar para nós. Agradecer a Deus pelas oportunidades que nos são dadas a cada instante da nossa vida. Agradecer a paz, o auxílio. Bendito de ti, Mestre, que nessa noite, mesmo chuvosa, nós nos colocamos aqui para ouvir, aprender, compreender um pouco melhor daquilo que nos acontece, do mundo que nos rodeia. Agradecer pelas oportunidades que nos são colocadas nos desafios, nas lutas, que nos fazem crescer. E essas bênçãos que já estamos recebendo do alto, segundo a necessidade e o merecimento de cada um. O nosso muito obrigado. Que possamos ter uma noite, mesmo chuvosa, mas iluminada, de aprendizados e de esclarecimentos, através da Rosa, que a equipe espiritual possa auxiliar. Obrigado a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso modelo, nosso guia, por estarmos aqui. Que assim seja. Então, queridos amigos, é com muito carinho, com muita alegria que nós aqui chegamos e juntos hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre crianças índigo e crianças cristal. Vamos desmistificar crianças índigo e criança cristal, porque esses termos não são espíritas. A pessoa que criou, vamos dizer assim, esse termo, criança índigo e criança cristal, foi uma parapsicóloga americana, que o nome dela é Nancy Ann Tape. Ela não é espírita, e ela diz ter visto a aura das crianças, de determinadas crianças, nesse tom assim azul, violácea, e passou a chamar então essas crianças de crianças índigo. E ela deu determinadas características. Então, assim, crianças que tinham tais características eram consideradas crianças índigo. E as características que ela apresenta: sentem-se como nobres. Então, são crianças que se sentem nobres, não aceitam regras, são rebeldes, tendem ao isolamento, etc. Isso nas crianças índigo. Aí também ela constatou, ao contrário disso, que são as crianças cristal, com uma aura então mais clara, e elas são não rebeldes, são silenciosas, são observadoras, são introspectivas, são gentis. Essas são as crianças cristal, denominada por essa parapsicóloga. Nós não estamos aqui para discutir se é certo ou se é errado o que ela disse. Nós estamos afirmando somente o que ela disse e vamos comparar agora com o Espiritismo. O que Kardec nos diz? Porque esses pesquisadores americanos, eles fizeram assim: todas as crianças, como falamos no início, com essas características, eram definidas assim. E Kardec nos diz, ainda na Gênese, que a Gênese é de 1860 e pouco, no capítulo 18, ele fala sobre a nova geração. Ele nos fala e diz que espíritos endurecidos no mal serão gradualmente substituídos por espíritos melhores que farão reinar a paz, a justiça e a fraternidade na Terra. Então, já naquela época, ele falava que haveria uma nova geração. Essa nova geração deve fundar o progresso, a era do progresso moral. E se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato ao bem, nas crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Mas nós temos que esclarecer bem assim: inteligência precoce não é sinal de espírito evoluído. Porque a inteligência, para ser sinal de espírito evoluído, tem que andar junto com a boa moral. Espírito Hitler também foi. Né?
Então, não significa inteligência ser um espírito superior. A não ser que a inteligência caminhe junto com a boa moral. Então, foi isso que o Kardec nos disse, que nova geração viria de espíritos inteligentes com uma moral boa junto. Mas inteligentes e com uma moral inferior também. Estamos rodeados ainda. E isso não é de agora. Que não é essa geração agora, depois do ano 2000. Não, isso sempre teve. Para nós também, quando nós éramos pequenos também, nós também éramos taxados de bicho, tem o bicho carpinteiro, etc. e tal. Por quê? Porque também nós éramos irrequietos como essa geração agora, né? Ela não será composta, ele diz Kardec, exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, essa nova geração, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Então, esses espíritos que estão dispostos a ir se modificando para o bem, fazem parte da nova geração. Todos nós que estamos querendo participar da Terra como um mundo de regeneração, que ela vai se transformar, todos nós somos espíritos pertencentes à nova geração. Se nós estamos tentando ser melhores, vamos fazer parte dos espíritos que procuram essa melhora interior. E é para isso que nós aqui estamos. Então, nós vamos fazer assim uma pequena comparação do que diz esses termos de índigo e cristal, as características, com o que Kardec nos ensina. Então, quando eles falam que as crianças índigos sentem-se como nobres, os parapsicólogos, o que a gente pode dizer estudando Kardec? Que é esta postura de querer se achar nobre, está perto do orgulho, né? Mas mostra um orgulho e não uma humildade. E os espíritos superiores, eles têm uma grande humildade ou um grande orgulho? Uma grande humildade. Então, se a pessoa se sente, se o espírito, se a criança sente-se como uma pessoa nobre, superior, então não condiz com aquilo que Kardec nos diz, que o espírito superior, ele é muito humilde. Diz também que essas crianças têm dificuldade para lidar com autoridades. Não gostam de ser mandadas, não formam filas. Como então? Como que nós podemos considerar isso um espírito adiantado? Isso é ser rebelde. Ser rebelde está longe da ação missionária. Como é que a gente pode dizer que uma criança que não aceita ordens, que não quer ficar numa fila, é um espírito adiantado, evoluído? Não, é um espírito rebelde. Diz também que parece que eles não se relacionam bem com pessoas algumas, a não ser com aquelas que são iguais a ela. Com os demais, não, só com quem eles dizem que é igual a si. Também isso, uma criança assim, sem sociabilidade, nós não podemos dizer que é um espírito missionário, que está aqui para influenciar os outros para o bem. Também dizem que elas se frustram com sistemas ou tarefas que seguem rotinas, que não gostam de rotina, gostam sempre de novidade. Mas a vida é feita de rotinas. Imaginem nós como é que faríamos se a cada dia nós tivéssemos que fazer mudanças radicais. Não, a nossa vida é de rotina, rotina da disciplina, é necessário para que a gente se estabilize aqui na Terra e nós tenhamos momentos e condições de uma boa vida aqui na Terra através dessa rotina. Também dizem que as crianças índigo, elas possuem o distúrbio do déficit de atenção, que elas têm o transtorno da deficiência da atenção e da hiperatividade. Hoje em dia, infelizmente, esse termo hiperatividade, déficit de atenção, está banalizado.
Eu estava lendo que o psiquiatra que fez o diagnóstico do déficit de atenção e da hiperatividade, ele se arrependeu de ter publicado isso, porque as pessoas interpretaram errado. E qualquer agito da criança agora, que na nossa época era o bicho carpinteiro, hoje em dia é déficit de atenção, hiperatividade, e nada mais é, muitas vezes, do que falta de atenção, porque a criança tem muita coisa para fazer. Ela tá com excesso de atividades. Ela tem a síndrome do raciocínio acelerado devido a excesso de atividade, de informação que ela tem. Então, nos Estados Unidos, 9% das crianças são diagnosticadas como portadoras da deficiência de atenção e da hiperatividade. 9%. E são tratadas com medicamentos. É uma epidemia. Os psiquiatras americanos consideram a hiperatividade como um distúrbio biológico, sendo necessário tratamento medicamentoso. Eles veem isso como uma doença e tratam com medicamentos. Já na França, na Europa, existe um índice de 0,5% de crianças diagnosticadas com hiperatividade. Vejamos a diferença. De 9% para 0,5%. E ainda esse 0,5% que tem na Europa, eles são considerados como distúrbios psicossociais e situacionais. Não são tratados com medicamento, são tratados com psicoterapias e aconselhamento familiar. Não consideram isso um desequilíbrio químico, então não medicam as crianças. Os pais franceses, sabem o que eles fazem? Dão limites aos seus filhos, fazendo com que eles se sintam seguros e protegidos. Eles educam com firmeza, disciplina e amor. Então, essas crianças, elas têm uma boa educação, podemos assim dizer. Eles aprendem a ter autocontrole desde cedo, crescem em lares em que as regras são bem compreendidas e a hierarquia bem clara. Aqui, tu tens que obedecer à educação que os teus pais dão. No Brasil, o índice da hiperatividade é 4,4%. Bastante também. Bastante. E são tratados também com medicamentos. E também, ouvindo os psiquiatras, eles dizem que muitas vezes, essas crianças tratadas com medicamentos para hiperatividade, quando elas chegam lá pelos 14, 15 anos, que delas não tomam mais a medicação da hiperatividade, elas sentem falta. E elas vão muitas vezes para a droga. Então, isso está acontecendo na atualidade, o que está deixando os pediatras de orelha em pé. Então, o uso de medicamentos, segundo os pediatras, ele não cura o distúrbio. Ele simplesmente deixa a criança mais calma. Porque ela está medicada, então ela se acalma. Mas isso não cura. E acontece que, muitas vezes, o desempenho escolar até pode melhorar. Então, os pais se satisfazem e continuam dando essa medicação, mas pode criar dependência. E hoje em dia está tão banalizado isso, que esses dias no shopping, uma criança dando pontapé na mãe. E a mãe diz, é assim, ele é assim mesmo, é hiperativo. Ele é hiperativo, meu filho. Não é hiperativo, é mal educado, né? E, infelizmente, é mal educado. A gente sabe quanto é difícil educar uma criança. Cada uma tem que ser tratada de uma forma, mas a criança pede limite, ela quer. E a hiperatividade pode existir, mas tem que ser muito bem diagnosticada. Hoje em dia, quando as professoras não sabem mais atender aquela criança, elas chamam os pais dizendo que o filho é hiperativo. Então, não, muitas vezes ele é mesmo, tem falta de educação.
Tem o psiquiatra Augusto Cury, que ele diz que as crianças hoje estão sofrendo da síndrome do pensamento acelerado, o que muitas vezes é confundido com a hiperatividade. E essa síndrome do pensamento acelerado é que a criança está sentada na frente da televisão, com um celular, um iPad na mão, vendo televisão, brincando aqui, já dali a pouco já chega, já corre para o brinquedo. Então, eles têm uma imensidade, realmente, essas crianças de hoje, de brinquedos. Na nossa época, nós tínhamos que montar um carrinho, a boneca era simplesinha, era de pano. Agora, hoje em dia, existe 100 tipos, 200 tipos de boneca, de carrinhos. Então, a criança realmente, ela vive esse dilema, essa angústia pelo brinquedo. E aí, excesso de brinquedo e excesso de presentes também prejudica a criança, que ela vai viver depois nessa ânsia, sempre de ter alguma coisa, em busca, em busca, em busca. E você vai ver, somos nós, os adultos, que erramos em satisfazer, queremos satisfazer todas as vontades. Estamos muitas vezes errando e muitas vezes faltamos, é o amor que a criança precisa. Certa vez, numa escola, na reunião de pais, a diretora disse aos pais que o que os pais precisavam dar aos filhos era amor. Que eles precisavam conviver com os seus filhos, que não precisavam um excesso de tempo, mas um tempo suficiente para que eles entendessem que eram amados. Aí um pai ficou muito preocupado, porque ele quase não via o filho, um dos pais que estava na reunião. E quando a diretora terminou de falar, ele levantou a mão e pediu se ele podia falar. E ele queria dizer que ele estava se sentindo muito mal, porque ele ficava muito pouco com o filho, ouvindo aquilo que a diretora disse. Aquilo serviu para ele, ele vestiu o chapéu. Aí a diretora disse: quem é o teu filho? É o fulano. Nossa, ela pensou, é um dos melhores alunos da escola, o teu filho. Ele é excelente aluno, tu não vês? As notas dele são ótimas. Não, ele disse, eu acompanho, é ótimo, eu só recebo elogios. Aí ele disse, mas sabe que eu quase não vejo ele. Aí a diretora disse, como é que tu faz? Como é que tu faz, pai, então? Ele disse, olha, eu chego em casa de noite, ele já está dormindo, porque eu chego tarde do trabalho. E eu preciso trabalhar. Quando eu saio de manhã, ele ainda está dormindo. Então, nós nos vimos sábado, quando eu não estou fazendo um extra para manter a casa. Mas todas as noites, ele disse, eu passo no quarto dele e dou um beijo. E dou boa noite, mesmo ele dormindo. Aí eu disse isso para ele, filho, eu passo todas as noites e te abraço, e te dou beijo, e te dou boa noite. Aí ele me disse, mas eu não vejo tu fazer isso. Então vamos combinar o seguinte, todas as noites eu vou passar no teu quarto para te dar o beijo quando eu chego do trabalho e vou fazer um nó no lençol. De manhã tu acorda e vai ver que o lençol tem um nozinho. Então tu desmancha o nó e tu vai lembrar do meu beijo e do meu abraço e do meu boa noite. E amanhã eu vou fazer a mesma coisa, vou dar o nó e tu vai desmanchar. A diretora ficou encantada, porque era a forma com que esse pai encontrou para demonstrar amor para o filho. Ele não tinha tempo suficiente para ficar, mas ele achou uma forma de mostrar que ele amava. E isso, simples, fez com que essa criança estivesse se transformando num bom adulto, com uma boa moral, e naquele tempo que o pai ficava, ele se dedicava para o filho. Então, nós também não temos desculpa, podemos todos nós fazer o nozinho no lençol do nosso filho durante as noites para mostrar o nosso amor. Então, segundo a doutrina espírita, as crianças com as características citadas como índico e cristal não são novidades, né? Tem criança rebelde, sempre teve. Criança que se acha superior, sempre teve. Criança que se acha melhor que a outra, sempre teve. Criança boazinha, criança dócil, sempre teve também. Isso já faz muito tempo que começou essa modificação do nosso planeta. Então,
se nós voltarmos para a nossa infância, nós vamos ver também que tinha crianças mais dóceis, crianças menos dóceis e assim por diante. Os espíritos reencarnam com a grande missão de se melhorarem. Missão de se renovarem e de superarem as suas mazelas e as suas imperfeições. Esse é o nosso compromisso aqui na Terra. Então, se nós reencarnamos como espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, não importa. Importa que nós temos que ser pessoas melhores, que nós temos que seguir o bem. Isso é que importa. Então, o que é dever de todos nós, pais? Educarmos as nossas crianças dando uma liberdade vigiada. O que é liberdade vigiada? Limites, diálogo, tolerância, amor. Será que já brincamos, algum de nós já brincou com os nossos filhos de adivinha o quanto eu te amo? Certa vez um pai, quando foi botar o filho para dormir, ele disse, eu te amo. E o filho respondeu, eu também te amo. Aí o pai perguntou, tu sabe quanto eu te amo? O filho disse, eu só sei o quanto eu te amo. Estendeu os bracinhos dele e disse, eu te amo tudo isso. E o pai abriu os brações dele e disse, eu te amo tudo isso. A criança pensou, tu me ama mais. Mas eu te amo, pai, toda a minha altura. Aí o pai disse, e eu te amo toda a minha altura. Claro que o pai era maior. Aí a criança disse, bom, eu te amo daqui até a casa da avó, que era 3 quadras daí. E o pai disse, eu te amo daqui até a praia. Nossa, pai, tu me ama mais. Aí ele disse, bom, eu te amo daqui até a lua. E o pai disse, eu te amo daqui até a lua, ida e volta. E assim eles ficaram até que a criança adormeceu. Será que alguma vez nós já fizemos isso? É importante. É importante demonstrarmos que nós realmente amamos os nossos filhos. A gente ama, mas a gente tem que mostrar que ama, não simplesmente amar. Para que os homens sejam felizes, então, sobre a terra, é necessário que ela seja povoada por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que queiram o bem. Quanta gente, todos nós quisermos o bem, o nosso mundo será regenerado, né? A época atual que nós estamos vivendo é de transição, nós sabemos. Estamos no mundo de provas e expiações e está se transformando lentamente em mundo de regeneração. Então, os elementos das 2 gerações se confundem ainda. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra geração. A maneira pela qual se opera essa transformação é simples. Ela é toda moral, a transformação vai ser toda moral. E nada se desvia das leis da natureza. Então, a transformação é moral e segue as leis de Deus. Os espíritos da nova geração podem ser espíritos antigos, melhorados, ou espíritos provenientes de esferas superiores. Por exemplo, está no livro, na Gênesis. Suponhamos que um regimento composto, em grande maioria, de homens turbulentos e indisciplinados. Imaginemos um regimento composto de homens, na grande maioria, turbulentos e indisciplinados. Esses homens serão os mais fortes, porque são em maior número. Se encorajam entre eles, se estimulam pelo exemplo um do outro, né? E levam esse quartel, esse regimento, a uma grande desordem, a uma grande confusão. Os que são bons não têm influência. Seus conselhos são desprezados, são escarnecidos, são maltratados pelos outros e sofrem com esse contato. A grande maioria vence, são turbulentos, são briguentos, são barulhentos, fazem o mal. Não está aí a imagem da sociedade atual? Está na Gênesis. Suponhamos, então, que sejam retirados os homens turbulentos desse regimento e que sejam substituídos na mesma medida por número igual de bons soldados ou por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente. Então, suponhamos que seja ter acontecido a troca.
né? Todos aqueles foram substituídos por soldados bons. Ao cabo de algum tempo, ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem será sucedida à desordem. Assim será a humanidade regenerada também. Porque hoje é assim também. Existem os bons e existem os que praticam o mal, que estão na desordem. Não é isso que prevalece nas notícias, na mídia, né? Nos nossos comentários. Mas existem os bons, os que fazem o bem, os que praticam a caridade, os que amam. Esses são na minoria ainda, mas vão se igualando aos outros. E vai chegar o dia que esses vão ser a maioria. Serão substituídos, os que estão no mal, ou vão se regenerar e voltam, né? Ou vêm outros, ou virão de outros planetas. Nós temos chance de nos regenerarmos e ficarmos aqui na Terra, quando ela for um planeta de regeneração. Depende de nós. Divaldo esclarece que as crianças índigo ou cristal são, então, na maioria, esse termo é só para mostrar a criação dele, mas não, que fica assim claro que nós não comentamos, nós não falamos em criança índigo e cristal, nós espíritas, falamos em espíritos em regeneração, espíritos que estão evoluindo, assim por diante. Espíritos ainda rebeldes, espíritos necessitados, etc. e tal. Então, o Divaldo nos diz que esses espíritos, eles são regenerados, eles podem ser espíritos da Terra, que nós já falamos, terrícolas regenerados, ou então vindos de outro planeta com avanço moral e com avanço intelectual. Então, os bons terão avanço moral e intelectual, os espíritos mais elevados. A boa psicologia evita rotular a criança, para evitar distúrbios que deformem o seu caráter, por estimular orgulho, vaidade, prepotência, sentimento de inferioridade, etc. Então, a gente não deve rotular a criança, dizer que nem tu é criança índigo. Tem pessoas que vêm para nós e dizem, me disseram que o meu filho é índigo, então eu tenho que cuidar o que eu digo, o que eu faço. Não, tu tem que cuidar sim, mas não rotula ele. Ele simplesmente é uma criança. Simplesmente uma criança que precisa do nosso exemplo, da nossa boa moral, precisa de evangelização. Então, deixemos que as nossas crianças sejam crianças. Espíritos em desenvolvimento que precisam de educação, disciplina, evangelização. A evangelização ajuda muito as nossas crianças a vencerem as suas inferioridades e precisam muito de amor para serem felizes. E sabem qual que é a melhor maneira da gente ensinar, da gente educar? O exemplo. Então, tem na revista Momento Espírita, o Momento Espírita, não sei se vocês têm, mas é uma revista, é um livrinho tão bom, já está no 12, volume 12. Então, tem uma história, assim, coisas que aprendi com você. Então, quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você pegar o primeiro desenho que fiz e prendê-lo na geladeira e imediatamente tive vontade de fazer outro para você. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando comida a um gato na rua e aprendi que é legal tratar bem os animais. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer meu bolo favorito e aprendi que as coisas pequenas podem ser as mais especiais na nossa vida. Quando você pensava que eu não estava olhando, ouvi você fazendo uma oração e aprendi que existe um Deus com quem eu posso falar e confiar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você fazer comida e levar para uma amiga que estava doente. E aprendi que todos nós temos que ajudar uns aos outros.
Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você dando seu tempo e seu dinheiro para ajudar as pessoas mais necessitadas. E aprendi que aqueles que têm alguma coisa devem ajudar quem não tem nada. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você me dando um beijo de boa noite e me senti uma pessoa amada e segura. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você tomando conta de nossa casa e de todos nós. E aprendi que nós temos de cuidar com carinho do que temos e das pessoas que gostamos. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi como você cumpria com todas as suas obrigações, mesmo quando não estava se sentindo bem. E aprendi que eu tinha que ser responsável quando eu crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi você se desculpar com uma amiga, embora tivesse razão. E aprendi que, às vezes, vale a pena abrir mão de um ponto de vista para preservar a amizade e o bem-estar nos relacionamentos. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu vi lágrimas nos seus olhos e aprendi que, às vezes, acontecem coisas que nos machucam, mas que não tem problema a gente chorar. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu percebi você cuidando do vovô com carinho e atenção e aprendi que devemos tratar bem e respeitar aqueles que cuidam de nós na nossa infância. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi que aprendi a maior parte das lições que precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava para você e queria lhe dizer: obrigado por todas as coisas que vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando. Então, é isso para a nossa noite, chuvosa, mas feliz por estarmos juntos, por podermos confraternizar mais uma vez e que possamos, então, entender que todos somos espíritos e que aqui estamos para evoluir e que essa evolução vai depender do esforço que cada um de nós fizer para se melhorar. Não é o outro, não é o amigo, não é a mãe, não é o pai, não é o vizinho. Somos nós, indivíduos, que precisamos mudar. Tratemos as nossas crianças como espíritos que têm muitas coisas boas, mas que também têm defeitos. Então, o nosso dever é tentar aparar as arestas. Quando nós observarmos esses defeitos, quando nós observarmos que eles se manifestam, porque nós temos todos ainda. Apesar da inteligência das nossas crianças, como falamos no início, não é sinal simplesmente de um espírito evoluído. Inteligência com boa moral, isso sim, é um espírito evoluído. Então, queridos amigos, nós vamos encerrar agradecendo a Deus, a Jesus e a essa equipe espiritual querida, amiga, que aqui está. E que neste momento nos envolve com tanta luz, com tanto carinho, com um abraço fraterno de amizade e, acima de tudo, de muito amor. E assim, então, agradecidos por tanta luz, nós vamos pedir mais uma vez que o Pai continue a nos abençoar com suas luzes de paz, saúde e harmonia. Que ao sairmos dessa casa espírita, possamos nos sentir muito bem, muito alegres, muito felizes, e que possamos ser um luzeiro na estrada da vida, iluminando
a cada um de nós, iluminando as pessoas que de nós se acercam, tendo sempre uma palavra, um gesto de amor, um olhar carinhoso. Porque sabemos que assim, sendo bons, sendo caridosos, nós vamos ser pessoas felizes. Que assim seja.